Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu separei o tema do julgamento conforme o estado do processo para a gente conversar. Eu estava dando uma olhada, se eu juntasse esse vídeo com o vídeo de provas, a gente já tem um vídeo de 2 horas de duração. Então eu achei melhor seccionar nesse ponto, então nós vamos falar a partir do ponto do julgamento conforme o estado do processo e posteriormente nós vamos gravar juntos outro vídeo e esse vídeo vai falar só sobre provas, certo? Então vamos lá. O que nós já estudamos até agora? Bem, nós estudamos o seguinte. O autor traz a sua petição inicial. O juiz faz aquela análise, manda ele emendar, complementar, corrigir eventualmente alguma coisa que tenha passado desapercebido. Depois o réu ele é citado, ou para a audiência de tentativa de conciliação e julgamento, ou caso o autor já tenha dito que não quer nenhum tipo de conciliação, ele já vai ser citado para apresentar contestação, e mesmo que o autor tenha dito que aceita a tentativa de conciliação e o réu tenha trazido a petição específica, né, tem que lembrar desse detalhe, tá? É em petição específica que ele tem que apresentar até 10 dias antes da data da realização da audiência de tentativa de conciliação. Então, se ele trouxe essa petição e disse não tenho interesse em conciliar, vamos direto para a contestação. Na contestação, ele pode apresentar um pedido de reconvenção ou não apresentar nada e aí o juiz vai verificar se vai operar a revelia, certo? Novamente, vamos lembrar que a revelia ela é uma presunção, ou seja, o juiz tem lá determinados requisitos que devem ser obrigatoriamente operados para que, posteriormente, venha se decretar definitivamente a revelia, certo? E isso é muito importante porque aqui, no julgamento conforme estado do processo, se houver a revelia, para que o juiz consiga julgar, tem que haver atendimento de requisitos legais. Beleza? Ótimo. Feito todos os procedimentos ali da contestação, se houver defesa se houver alegação do réu das matérias do 337 ou do 35, agora eu não lembro, eu vou deixar aqui o número do artigo certinho. O juiz vai abrir para réplica, onde o autor vai poder, ali dentro daquilo que foi tratado pelo réu, se justificar de algum ponto aí que tenha ficado mais ou menos solto ou não muito bem sedimentado nas alegações. Finalmente, em se tratando de casos que envolvam menores, idosos, coletivos na questão agrária e interditos, ou em qualquer caso que a lei determine que o Ministério Público intervenha, nesse momento, como custos legis, é claro, né, como fiscal da lei, nesse momento que o Ministério Público vai receber os autos e vai fazer um parecer sobre tudo aquilo que aconteceu até o momento, e aí segue para o juiz, para que ele faça as análises do que ele tem nas mãos até agora e faça o saneamento do processo. Entre essa fase da entrega de eventual réplica ou intervenção do Ministério Público e a fase de saneamento, o que pode acontecer? E é aqui onde a gente entra. Pode acontecer o seguinte, pode acontecer que ao receber o processo, o juiz já comece a fazer aquela análise, né? Aliás, já começa não, ele vai começar a fazer essa análise de para onde vai o processo. Então ele vai ter que analisar se o processo deve ser extinto nesse momento. Como assim extinto? Bom, pensa, se o juiz deu uma olhada, analisou ponto contra ponto, o Ministério Público deu o parecer dele e aí chega e fala assim, olha, não haverá proveito nenhum nesse processo. Então, o juiz extingue baseado no 354 do CPC, que diz lá que ele proferirá sentença nesse caso, certo?
Beleza. Pode acontecer também de, analisando tudo que foi argumentado e apresentado, o juiz ele entenda pelo julgamento antecipado do mérito. Ainda pode o juiz, analisando tudo que foi apresentado até então, perceber que parte daquilo restou em controvérsia. Então, pode ocorrer o que está previsto no 356, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. E, finalmente, caso não seja nenhuma dessas três aqui, caso o juiz não entenda por nenhuma dessas três possibilidades, ele ele deverá, então, partir para a fase de saneamento e organização do processo. Certo? Vamos devagar, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre a extinção do processo. Bom, a extinção do processo, ela pode acontecer de duas formas. Ela pode ser sem resolução do mérito. E quais são os casos de julgamentos por extinção do processo sem a resolução do mérito? São casos que o juiz perceber a inutilidade da continuidade do processo por apresentar vício insanável, certo? Então, o que ele vai fazer? Ele vai se valer do 485 do CPC e lá diz, né, entre diversas coisas, lá, por exemplo, que ele vai que ele não julgará, que ele julgará o processo sem resolução do mérito quando ele, por exemplo, indeferir a inicial. Mas aí você fala, pô, mas isso ele já analisou lá atrás. Sim. Esse artigo, ele é um artigo que ele pode ser aplicado desde o começo, ou seja, desde o momento em que a petição inicial for protocolizada até o final. Para você ter uma ideia, ali no final, ele está lá, ó, inciso 3º, por não promover os atos e as diligências que incumbir e ou o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Isso pode acontecer em qualquer momento no processo, certo? Então tem que prestar bastante atenção, tem bastantes incisos e parágrafos desse artigo, vale uma leitura atenta, mas os concursos costumam cobrar a literalidade da lei, com aquelas pegadinhas de troca de palavras, tal, que a gente sabe que acontece, né? Ou, então, o nobre magistrado ele poderá proferir uma sentença de extinção do processo com resolução do mérito. E o que isso significa? Ou seja, se ele olhar já de cara e falar assim, o que o autor persegue é totalmente impossível, mas no sentido de ele não tem esse direito que ele tanto está argumentando, o juiz vai rejeitar o pedido. E a rejeição é mérito, ou seja, ele tem que analisar, o juiz tem que se debruçar sobre a matéria probatória, ele tem que se debruçar sobre as alegações. Se houver intervenção do Ministério Público, ele tem que analisar o parecer do Ministério Público para saber no que o Ministério Público se baseou. Ou então, pode acontecer das partes simplesmente transigirem, chegarem a um acordo. Nesse ponto, quando o juiz homologar, ele homologa por sentença com resolução do mérito. Certo? Lembra que a gente falou muito nas outras aulas, mas até exaustivamente, que a prescrição e a decadência são matérias que podem causar o julgamento antecipado da lide? Dá uma olhada no 487, parágrafo único, que é a determinação legal daquilo que eu falei para vocês diversas vezes. Ele diz o seguinte: ressalvada a hipótese do parágrafo 1º do artigo 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestação. Ou seja,
O artigo 332 diz: ocorreu prescrição ou decadência, o juiz pode julgar liminarmente o pedido, mas deverá dar vista das partes, deverá chamar as partes para que elas se manifestem sobre a prescrição e a decadência. E por quê? Novamente, lembre-se disso. A prescrição pode ser renunciada, certo? A parte pode abrir mão da prescrição e tomar a atitude que bem entender. É um direito personalíssimo dela. O juiz não pode ignorar esse direito, certo? Vamos lá. Então, não havendo a extinção do processo sem resolução nem com resolução do mérito, o que o juiz vai analisar? Ele vai analisar se é possível o julgamento antecipado do mérito. Presta atenção, quando se fala em julgamento antecipado, nós estamos falando do pedido como um todo, certo? Vamos lá. E quando que o juiz vai analisar esse julgamento antecipado do mérito? Quando não houver necessidade de realização de provas, certo? É o típico caso em que o direito é provado, por exemplo, documentalmente. Eu como autor, apresento um grupo de documentos, o réu apresenta outro grupo de documentos, e o juiz vai analisar os documentos e vai dizer assim, olha, por esse documento, por questão cronológica, por isso, por aquilo tal, o direito é de A ou B. Certo? Então, o que vai acontecer? Alguns fatos não dependem de prova por questão de lei. Certo? Então, dá uma olhadinha lá no 374 do CPC, que diz bem claro o seguinte, que não dependem de provas os fatos notórios. O fato notório tem aquele público, aquele que todo mundo sabe, aquilo que aconteceu. Um exemplo dos fatos notórios, por exemplo, você encontra lá na união estável. E para reconhecimento da união estável, você deve ter uma união pública, duradoura e consistente. E por que pública? Para ser notória. Entendeu? Então, essa notoriedade pode ser provada por qualquer meio. Fotos, mensagens, comprovante de despesas de casa, sabe? Facebook, redes sociais. As pessoas publicam aí, eu e o meu amor viajando. Está em união estável, isso já é uma prova de publicidade. Não é prova cabal. Mas o conjunto dessas provas trazidas aos autos podem sim fazer com que o juiz entenda que essa questão é notória. E aí ele reconhece a união estável. Certo? Outra prova notória é o exame de DNA. Não tem como você dizer que o exame de DNA é falso. Pode ser, como qualquer prova, pode ser contestada sim. Temos informativos do STJ, temos decisões dos tribunais superiores em que o laboratório errou. Só que isso é muito ínfimo o número de casos que isso acontece. É muito difícil aparecer esses erros. Então, a priori, essa prova é uma prova notória, incontestável. Certo? Inciso segundo, aqueles afirmados por uma parte confessados pela outra. Ou seja, eu comprei uma casa, certo? Não recebi o pagamento. Eu entro na justiça para exigir o pagamento. A outra parte diz o seguinte, eu comprei sim, só que eu não paguei até agora. Então, nós vamos discutir o que sobre a venda? Nós vamos discutir o pagamento, acabou. A venda que nós estávamos, como é que eu posso dizer, analisando se seria possível acontecer, não aconteceu, ou aconteceu. E então vamos discutir só a questão do pagamento, certo? Outro, que sejam admitidos no processo como incontroversos. É aquela questão, por exemplo, da dívida parcial. Olha, eu não estou
concordando com os juros, no entanto, o capital, eu sei que eu devo e eu estou pagando o capital. Então essa parte aí acabou. E se eu já disse que eu devo e os juros estão errados, nós vamos discutir o percentual de juros. Só que o ato está incontestado. E também será considerado os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência de veracidade. São as questões, por exemplo, de documentos emitidos por tabelionatos, as certidões expedidas em cartório. Ou seja, se você trouxe um documento desse que tem a fé pública, essa fé pública ela já serve para o juiz ter aquela ideia de que, pô, esse direito aqui que está sendo dito, né, está sendo contestado, não é provado com a documentação necessária. Então, por isso, o juiz já pode partir para um julgamento antecipado da lide. Certo? O que nós temos que entender também? Nós temos que entender o seguinte, que também entra nessa questão aqui, a questão das provas serem suficientes para o convencimento do juiz. Então, presta muita atenção. Não é porque eu apresentei uma certidão cartorária que o juiz vai se dar por convencido. Se ele não entender que aquilo é suficiente para ele para julgar, ele não vai julgar antecipadamente, vai fazer o saneamento e vai abrir para a produção de provas. Certo? Pode-se questionar muito se a prova é ou não, ou se a prova que será produzida será a mesma, mas lembre, o princípio que rege o processo civil é o da livre convicção fundamentada do magistrado. Certo? Vamos lá. Mais um pontinho que a gente tem que falar uma coisa dessa. É a questão da revelia. Lembra que nós conversamos sobre a revelia? Falamos muito sobre a revelia? Então, se o réu for revel e ocorrer os efeitos da revelia do 334 e não houver requerimento de prova, aí sim o juiz pode fazer o julgamento antecipado do processo. Certo? Então lembra, tem que acontecer 3 coisas. Tem que ser o réu revel, tem que se operar os efeitos da revelia e não deve haver requerimento de provas. Aí você vai falar, mas como assim? Como assim revel e requerimento das provas? Lembra, o réu ele pode entrar no processo a qualquer momento. A qualquer momento. Se ele se operou a revelia, mas ele comparecer no processo no momento posterior, mas ainda há tempo de questionar as alegações, ou seja, de requerer produção de prova contrária às alegações do autor, essa prova deverá ser produzida. Ele pode não ter contestado, mas o juiz vai julgar com análise nas provas dos autos. E se as provas forem contrárias ao direito alegado, o juiz não dará o direito ao autor. É uma questão de justiça. Lembre-se, o processo civil rege-se pela boa-fé. Então o juiz não pode dar um direito a alguém que está de má-fé simplesmente porque a outra parte não contestou. Entendeu? Vamos lá. Novidade no CPC de 2015. Isso não existia no CPC de 73, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. E por que julgamento parcial do mérito? Tem uma teoria que no começo do CPC ficou muito forte, hoje quase não se fala mais nela, que é a tal do julgamento por capítulos. O que é o julgamento por capítulos? É quando você tem vários pedidos e para uns o juiz vai julgar com resolução do mérito, outros ele vai julgar sem resolução do mérito, ou em alguns ele vai julgar e se não for contestado, se não for recorrido, ele já vai transitar em julgado aquela parte, restando apenas a parte controvertida para fins de análise do recurso. E nesse caso, onde parte do que é pedido é concedido, e a essa parte transita-se em julgado
não podendo ser alvo de recurso posterior, certo? Olha lá, qual é o caso? O caso clássico é o caso do valor incontroverso. Então vamos supor o seguinte: há algum tempo nós tivemos uma série de ações sobre a tal da taxa SAT, a taxa imobiliária. Resumindo, é assim: a parte comprava um apartamento, uma casa financiada por uma construtora, pagava todos os meses bonitinho e ao final ele pagava uma taxa extra, que era a taxa de corretagem, que o pessoal falava. E o STJ, o STF, recebendo diversas ações dizendo que essa taxa não é possível ser cobrada porque ela já estaria embutida no valor que eu estou pagando ali mensalmente para a minha administradora. Então, discutiu-se e chegou à seguinte conclusão: que seria devido, sim, caso estivesse expresso no contrato que haveria essa taxa posteriormente. Se não estivesse expresso no contrato, não poderia se cobrar. Uma questão de boa-fé, de direito consumerista. Beleza? Então tá. O que acontece? Estávamos discutindo a legalidade da taxa SAT, mas a mensalidade nós não discutimos. Então o que o juiz fazia? Ele dizia o seguinte: julgo parcialmente o mérito no ponto D. O valor da mensalidade deverá continuar a ser pago nas formas que foram acordadas no contrato. Quanto à questão da taxa SAT, da taxa de corretagem, suspendo sua exigibilidade até o julgamento definitivo do repetitivo nos tribunais superiores. Beleza? É isso. Aquela parte que você estava argumentando relativo ao valor da mensalidade, da prestação continuada, aquilo restou incontroverso, julgou, transitou em julgado, acabou, não se discute mais aquilo. Agora vamos analisar futuramente o que vai acontecer em relação àquela parte que você ainda está controvertendo. Beleza? E a questão do 355, que é quando cumprir aqueles requisitos e já puder julgar definitivamente. Beleza? Beleza. Vamos lembrar de mais um detalhe. Para que o juiz julgue parcialmente o mérito, ele deve, obrigatoriamente, analisar se aquilo que ele está julgando parcialmente, com resolução de mérito, não será influído quando do julgamento do restante. Ou seja, o juiz ele não pode dar uma coisa e transitar em julgado e depois mudar aquilo, porque isso somente cabe por ação rescisória. O que nós temos que pensar? Bom, vamos analisar o seguinte. Estamos discutindo o valor da mensalidade que eu tenho pago. A discussão é sobre o índice de correção anual. Certo? Beleza. Eu estou pagando 1.000, mas eu acredito que eu deveria pagar 900. A outra parte, ela não disse que os 900 está correto e que os 100 a mais que vai ser controvertido. Não. O que ela disse? Ela disse assim: eu apliquei os índices legais. Se eu apliquei os índices legais, então o valor ele está correto como um todo. Se o juiz homologar os 900 como valor definitivo, se lá na frente julgar que os índices são legais, como que a gente vai fazer para retornar e aplicar os índices ao valor 900 que transitou em julgado? Tá entendendo? Vai influenciar diretamente no cálculo do valor inicial. Por isso, nesse caso, o juiz não pode julgar antecipado o mérito. Certo? Presta bem atenção. Não é valor incontroverso. Eu estou discutindo um valor que eu acho que é correto. Eu, como parte, como autora, eu posso depositar os 900, pagar mensalmente os 900 no banco ou em juízo regularmente e discutir se a taxa de juros está correta ou não. Mas lembre-se, eu estou fazendo isso porque é a parte que eu entendo ser incontroversa. Ao final do processo, se julgar que realmente o que eu estava alegando é verídico, eu vou pagar os 900. Ah, mas eu continuei pagando os 1.000 por garantia. A parte vai me devolver. O juiz vai determinar que a parte devolva
o que eu paguei a mais. Agora, se eu paguei a minha parte em controvérsia a menos, e lá na frente fala, não, os índices estão corretos, eu vou ter que pagar a diferença. Com juros e correção, como manda a legislação civil. Entendeu? Então, assim, às vezes é bom quando você entra já começar a depositar o incontroverso, se você tiver muita certeza que vai ganhar no final, certo? A priori, é melhor você pedir a devolução do valor pago a mais do que você ter que pagar uma paulada lá na frente. Lembrando que um processo pode demorar, às vezes, 2 anos para ter uma decisão definitiva, isso se não houver recurso, certo? Então, presta muita atenção. Isso é o que a gente chama de estratégia processual. Nada melhor do que um advogado bem instruído para traçar essa estratégia processual para fazer o melhor para cada cliente. Certo? Vamos lá. O que mais que nós temos aqui? A parte do sai abelha. Sai abelha. Rapaz. Oi? A parte do julgamento, quando o juiz analisa a resolução do mérito parcial, pode-se começar desde já, a execução dessa parte em controvérsia. Ela pode ser definitiva ou provisória, certo? O que é o definitivo? O definitivo, por definição legal, é o seguinte: permitirá o cumprimento definitivo da decisão parcial de mérito quando houver trânsito em julgado. Ou seja, o juiz decidiu, olha, realmente, o valor incontroverso é 1.000. Acabou. Ah, mas o cara está cobrando 1.700. Bom, vamos discutir os 700 depois, porque aí é uma cobrança, não é uma taxa de reajuste, não é um índice, não é nada. Vamos discutir isso posteriormente. Só que desses 1.000 transitou em julgado, então a parte já pode executar. Executa os 1.000. Quero receber tudo de uma vez. Agora, mas e os 700? 700 vai... Nós estamos recorrendo, nós estamos discutindo a legalidade desses 700. Certo? Então, executa o 1.000. Ou quando houver recurso. Ou seja, o juiz julgou com resolução do mérito, disse que a parte incontroversa é 1.000, mas a outra parte, mesmo assim, recorreu do todo. Certo? Então, nesse caso, a parte incontroversa que o juiz julgou, que mesmo assim ainda foi recorrida, ela poderá ser executada provisoriamente desde logo. Ok? Um detalhezinho. Você fala, beleza, a parte que o juiz decidiu por sentença com resolução de mérito é decisão de sentença, é decisão de mérito, né? Beleza. Então, a ela cabe apelação. E a parte incontroversa, controvertida, que ele disse que vai analisar posteriormente, é uma decisão interlocutória. Cabe agravo de instrumento dessa decisão interlocutória? Não. Por quê? O STJ já disse que não é cabível o agravo de instrumento contra a decisão que indefere pedido de julgamento antecipado parcial do mérito por haver dilação probatória. Ou seja, o juiz julgou só o incontroverso. Ele não julgou ainda a parte controvertida. Ele ainda vai colher provas sobre a parte controvertida. E essa parte controvertida pode vir a ser, num futuro, julgada por uma sentença com resolução de mérito. Certo? Aí depois a parte recorre de tudo na apelação. E interessar. Ou só da parte que interessa a ela. Beleza? Beleza. Tudo bem. Vamos lá. Um óbvio aqui, uma observação. Dá uma olhada no 1015 do CPC. Lá estão os casos em que cabe o agravo de instrumento. Beleza? Tudo bem. Não foi caso de extinção do processo. Não foi caso de julgamento antecipado da lide e não foi caso de julgamento parcial do mérito. O que o juiz faz? Agora ele parte para o tão esperado saneamento e organização do processo. Raramente eu vejo doutrina, teoria em cima dessa parte, porque ela é uma parte muito objetiva.
Os concursos em si cobram a letra da lei. Então é mais um daqueles artigos que você tem que ler, reler, praticamente decorar. E levar ele para a prova como um companheiro do coração. Uma coisa que eu gosto de fazer, que fica uma diquinha para vocês também, olha só, o artigo 357 diz o seguinte: não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, aí você fala, pô, quais são? Aí o que eu faço? Como eu gosto de imprimir do Planalto a lei, eu faço uma coluninha do lado e reescrevo o artigo da seguinte forma: não ocorrendo nenhuma das hipóteses desse capítulo, ou seja, extinção do processo, julgamento antecipado do mérito, ou julgamento antecipado parcial do mérito, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, aí vem todos os incisos do que o juiz deve fazer, certo? E como que o juiz vai fazer o saneamento do processo? Bom, ele vai decidir as questões processuais pendentes, se houver. Então, se ele percebeu que ainda falta alguma prova no contexto assim, algum documento que a parte alegou que não veio aos autos, se falta alguma certidão, se falta alguma justificativa, ele vai cobrar nesse ponto. Ele vai delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. Certo? Então, por exemplo, se nós estamos discutindo a propriedade, o juiz não vai autorizar uma prova testemunhal, oral. Pode até acontecer, mas não é a prova principal. Ele vai querer o contrato, ele vai querer o documento, ele vai querer a matrícula, ele vai querer o recibo, ele vai querer alguma coisa que prove que o ato aconteceu. Um extrato bancário pode ser, um comprovante de transferência de numerário. Qualquer coisa que prove que houve um deslocamento de valores de uma parte para outra a fim de comprovar que o ato aconteceu efetivamente. Por quê? Porque, assim, eu estava lá e eu ouvi que A prometeu para B comprar a casa e passar o dinheiro. Tá, mas você viu o dinheiro ser entregue? Ah, não. Você viu um cheque ser entregue? Não. Então, para que essa prova? Para que essa testemunha? Ela não vai somar em nada no processo, entendeu? Por isso que o juiz, às vezes, analisa aqui se, nesse caso, ele vai ou não admitir a prova testemunhal. Certo? Outro ponto. Definir a distribuição do ônus da prova, observar 373. O que é o ônus da prova? É a incumbência que cada parte vai ter de provar o alegado. Entendeu? Então, assim, se aquele que alega, com crase, né? Àquele que alega cabe provar. Então, entramos novamente nessa questão específica. As provas foram apresentadas, você disse como você vai provar isso, você trouxe a documentação hábil, certo? Mais um. Delimitar as questões de direitos relevantes para a decisão do mérito. Justamente aqui tem a ver um pouco com aquele julgamento parcial, onde o juiz já vai dizer, olha, esses fatos restaram em controvérsia, então vamos analisar apenas aquilo. Então ele está delimitando o que vai ser tratado na eventual audiência, certo? E, finalmente, designar, se necessário, a audiência de instrução e julgamento. Essa audiência de instrução e julgamento é onde as provas serão produzidas. Quais provas? Em regra, em audiência de instrução e julgamento, produz-se prova pericial, com possibilidade de oitiva dos peritos, prova testemunhal. Certo? Então, basicamente é isso. Então, o que acontece? O juiz, então, diz lá, olha, beleza, já delimitei a matéria, já fiz tudo que temos que fazer, mas agora eu preciso ouvir as partes se realmente houve, se os fatos se desencadearam conforme eles explicaram. Para isso, eu preciso ouvir as testemunhas. Ou eu preciso saber se realmente esse defeito que está sendo colocado nesse produto, nessa casa, nesse carro, tal, é verdadeiro, é
verossímil, então eu preciso ouvir o perito. Detalhe, você ouve o perito aqui, mas a prova pericial ela já foi requisitada e eventualmente até juntada aos autos posteriormente. Certo? Então vamos lá. O que é uma AIJ? Audiência de Instrução e Julgamento. Ela é um ato complexo. Por que complexo? Ela é complexa no sentido de que você pega todo mundo, põe dentro de uma sala e vamos começar a conversar. Certo? Então vamos lá, você vai ter advogado do autor, advogado do réu, você vai ter Ministério Público, você vai ter perito, você vai ter testemunha, você vai ter todo mundo que pode estar, de certa forma, envolvido ali para provar o alegado. Então, vamos começar a fazer uma análise. Quais são as características básicas de uma audiência de instrução e julgamento? Bom, a primeira é a publicidade. Não sendo casos em que a lei obriga o segredo de justiça, caso de família, caso que envolve menor, esses casos específicos que já são acobertados pelo segredo de justiça, todos os outros devem obrigatoriamente ser público, portas abertas. Ah, então eu posso entrar e assistir? Pode. Ah, eu sou estagiário de direito, quero fazer relatório, quero assistir? Pode. Claro, nós vamos ser pessoas urbanizadas, né, educadas. Nós vamos bater na porta, nós vamos chamar o escrivão, vamos conversar, olha, essa audiência está cobertada pelo segredo de justiça? Não, eu sou estagiário de direito, eu gostaria de assistir. Olha, eu sou uma pessoa interessada nessa causa, eu gostaria de acompanhar, sabe? Vamos conversar. Detalhe, também não entra chutando a porta no meio da audiência. Chega antes, conversa com o escrevente de sala, conversa com o escrivão do cartório, conversa até com o juiz, coloca lá os seus motivos. Olha, excelência, eu tenho interesse, eu sou estagiário, eu quero isso, simplesmente sou curioso, posso assistir, posso ficar aqui quietinho num canto. Com certeza o juiz não vai negar, porque vigora o princípio da publicidade. Segundo, é soleno. O que é uma solenidade? É um processo que tem toda uma série de ritos a serem seguidos que estão prestos na lei. Certo? Então é uma sessão solene, uma audiência solene, segue todo um protocolo. O que é o protocolo? Olha, primeiro vai falar o réu, depois vai falar o autor, aí o Ministério Público fala, eu vou ouvir as testemunhas nessa ordem, para cada fato alegado eu vou ouvir tantas testemunhas, o perito vai ser ouvido nesse momento, a parte vai questionar o perito aqui, ali, dessa forma, o juiz pode falar, essa pergunta é protelatória, essa pergunta já foi respondida. Então tem toda uma série de atos que nós vamos analisar, tá, calma, de como funciona essa audiência, certo? Segundo, essencialidade. Nós vamos perceber que a IJ ela não é obrigatória, mas havendo necessidade de produção de prova, ela é essencial, certo? Não vou me delongar muito porque é assim, se tiver que produzir prova, ela deve existir, se não tiver, não precisa, certo? Presidência do juiz. Ao juiz incumbe o poder de polícia e organização da audiência. Então, assim, se o advogado começar a se exaltar, se a parte não quiser se manter em silêncio no momento em que ela deve se manter em silêncio, o juiz vai determinar que ela saia da sala. Sim, simples assim. Se houver qualquer forma de interferência ou tumulto, o juiz vai determinar que essa pessoa seja retirada do recinto. Certo? Também cabe ao juiz tratar as partes com urbanidade, com educação necessária, daí que a gente conhece aí de todos os princípios gerais do direito. Mais uma, finalidade complexa e concentrada. O que é isso? Todos os atos que são complexos, ou seja, são muitos atos que devem ser praticados, devem ser feitos em uma única audiência. Existe a possibilidade dela ser cindida em outra audiência? Sim. Somente em casos específicos em que haja necessidade de dilação probatória que não possa ser produzida na audiência. Entendeu? Certo. E, finalmente, como já decorre de tudo que nós conversamos,
a unidade e continuidade. Ela deve ser única e contínua, não podendo ter intervalos, com exceção dos casos previstos em lei. Beleza? Beleza. Dá uma lida no 360 do Código de Processo Civil. Ele é um pouquinho extenso, mas também é um artigo que costuma cair a literalidade na prova. Ok? Vários autores, principalmente os autores formados antes do CPC de 2015, eles gostam de chamar a AIJ de AUIJ, que é Audiência Una de Instrução e Julgamento. Justamente porque no CPC de 73 o artigo de lei já era expresso em dizer que a audiência era una, certo? Beleza. Como que se prepara uma AIJ? Bom, a preparação da AIJ pode seguir 4 passos básicos. O primeiro são os atos preparatórios, que é a parte que cabe ao juiz, que é a designação da data e horário para a audiência, que é a questão de verificação da pauta, a intimação das partes, a questão de intimar as partes a trazerem o rol de testemunhas que eles querem que sejam ouvidos e, no caso, fazer o apregoamento da abertura. Certo? Segundo ponto. O juiz deve, novamente, ao abrir a AIJ, fazer uma tentativa de conciliação. Pelo menos propor e abrir a possibilidade de uma tentativa de conciliação. Como nós até agora repisamos. O CPC ele quer a todo custo evitar a lide. Então, sempre que houver oportunidade de concitar as partes a uma eventual tentativa de conciliação, o juiz vai propor a tentativa de conciliação. Certo? Não ocorreu, não há possibilidade de conciliação, vamos para os atos de instrução propriamente dito, que são os esclarecimentos do perito, os depoimentos pessoais, as inquirições de testemunhas e a cariação entre partes e testemunhas, se for o caso. Certo? E, finalmente, depois de feito toda essa produção de prova, o juiz vai proferir uma sentença. Bom, lembre-se que dentro da questão do poder de polícia do juiz, o inciso 4 e o inciso 5 são novidades nesse CPC. São aquelas famosas questões que eu não gosto, como eu já disse para vocês, que diz o seguinte: o CPC de 2015 trouxe novidades em relação ao poder de polícia do juiz que não existiam no CPC de 73. Quais são? Aí você fala, meu Deus, eu não estudei o CPC de 73. Aquele esquema. Põe lá, 4 e 5. Tratar com urbanidade as partes advogados membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e qualquer pessoa que participe do processo e registrar em ata com exatidão todos os requerimentos apresentados em audiência. Certo? No CPC de 73, muitos juízes nem colocavam na ata algum pedido que tenha sido feito pela parte porque ele achava que era desnecessário. Né? Tá bom. Que mais? Direct and Cross-Examination. O que é isso? Rapidinho, que nós já estamos com bastante tempo de aula, não quero me delongar demais. É o seguinte, antigamente, o advogado, quando queria fazer uma pergunta para uma testemunha, ele perguntava para o juiz, falava assim, excelência, eu gostaria de saber da parte se a parte estava lá naquele dia. Aí o juiz vai pensar e falar assim, essa pergunta é pertinente? É pertinente, tá. Parte, você estava lá naquele dia? Aí a parte respondia para o juiz, sim, eu estava. Aí o juiz dizia para a parte, sim, ela estava. Meio ilógico, né? Por quê? Porque o juiz tinha que ele colher a prova. A prova era colhida pelo juiz no 73. No CPC de 2015, não. O juiz, ele organiza a colheita da prova. Então, o advogado pergunta diretamente para a parte, você estava lá? A parte diz, sim, eu estava. Beleza, está colhida a prova. O juiz diz, pergunta pertinente, acabou. Aí o cara pergunta assim, você estava vestido com calça jeans, camisa amarela e um boné que tinha um touro desenhado
na aba, o juiz fala, o que isso tem a ver com o processo? Para aí, não, você não vai responder isso não. Cara, você está protelando, faz outra pergunta. Isso que é o Direct and Cross Examination. Então, o juiz antigamente escutava a pergunta e reproduzia a pergunta para a parte. Agora, o advogado pergunta diretamente para a parte. Finalmente, o Direct and Cross Examination, só para fins de registro, está no 459 do CPC. Anota do ladinho lá, teoria do Direct and Cross Examination. Ok? Beleza. Finalmente, a dispensabilidade. Hamilton, você está ficando louco. Você disse que era essencial a IJ? Como que agora é dispensável? Presta atenção no que eu falei. Eu disse que, havendo a necessidade de produção de provas, ela deve ser realizada. Não havendo a necessidade de produção de prova, ela pode ser realizada. Tudo vai depender do juiz analisando o caso concreto. Entendeu? Então, sim, pode não existir a IJ. Beleza, pessoal? É isso. Ficou longo. Eu disse para vocês que iam ficar um pouquinho mais longo. Se nós fôssemos entrar em prova aqui, nós vamos ficar até a noite, tá? Mas não é esse o negócio. A gente quer que você estude de forma inteligente, organizada. Beleza? Então fica assim. Lembre-se, o direito ele não é complexo. Nós apenas precisamos aprender direitinho o que ele quer dizer. Força, foco nos estudos. Como sempre, dúvida? Deixe no comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dá uma força pra gente. Continue estudando e fui!